Pessoal, vamos começar então aqui o nosso webinar. Eu estou muito feliz, porque eu tenho a participação aí de pessoas muito especiais, que eu já conheço, inclusive, há bastante tempo. A gente está aqui com o Gil. O Gil tem só 23 anos de TI, tem 15 anos de segurança da informação, ele já passou por empresas muito grandes, como Magazine Luiza, como a NET, como a PicPay, as Pernambucanas, e atualmente ele é o diretor de segurança da informação na Conductor. Gil, muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Grande prazer, Gil. A gente também tem o Alex Amorim. O Alex Amorim tem 16 anos na área de segurança da informação. Ele já atuou em empresas de diversos segmentos, em empresas de telecom, financeiro, consultorias, inclusive em startup. Atualmente, ele é o head de segurança da informação e de proteção de dados no Grupo Cogna, além de ser um conselheiro e colunista. Bem-vindo também, Alex. Eu tive que enxugar o seu currículo aqui. Obrigado, Dani. E obrigado aos amigos aí que também estão acompanhando. O Gil, o Pedro, que está fazendo parte aí desse painel. Bem-vindo. Temos também o Pedro Vieira. Pedro Vieira, além de ser nosso parceiro, é um profissional muito experiente, tem 20 anos na área de segurança da informação e ele é o CTO e fundador da Fichex. A Fichex é uma plataforma SaaS voltada para a conscientização. Ela simula as ameaças cibernéticas, ela treina pessoas, ela fornece métricas com foco na diminuição dos riscos cibernéticos, tanto para as pessoas quanto para as empresas. Bem-vindo também, Pedro. Obrigado, Daniela. Obrigado, Gil, Alex. É um prazer falar com vocês. Prazer é nosso também, Pedro. Bom, a gente preparou aqui algumas questões. A conscientização, ela já é um problema fora dos tempos de pandemia, né? Agora, nos tempos de pandemia, a gente tem um problema que é o aumento da superfície de ataque, né? Uma pulverização aí das equipes com o trabalho em home office. E quando a gente fala em conscientização, a gente fala em pessoas. Então, o elo humano, ele sempre foi visto como um elo fraco nessa cadeia de segurança da informação. Só que ele também é o elo estratégico. Então, eu queria saber de vocês como é que é possível a gente promover a disseminação das boas práticas de segurança da informação nesse ambiente pulverizado e remoto que, muito provavelmente, veio para ficar. Eu queria que quem começasse respondendo isso fosse o Gil. Vamos lá. Bem, como você bem colocou, né, isso é um desafio. Eu não vou falar, né, que sempre foi, porque continua e provavelmente continuará assim sendo um desafio para a gente conscientizar as pessoas e para a gente falar sobre segurança. Basta ver que muitos ataques hoje relacionados à Covid, por exemplo, né, a gente pega tanto no meio mais tradicional ainda, que é o e-mail, mas também nas redes sociais, estão tendo o sucesso que estão tendo, né? Enganando as pessoas aí com ovos de Páscoa, com cerveja, enfim, com os mais variados temas, usando essa fragilidade ainda que é esse conhecimento humano aí, a conscientização de segurança. Para a gente se tratar isso agora, num momento onde as pessoas estão espalhadas, né, pulverizadas, como foi o termo que você bem colocou, aumenta, né, esse grau de dificuldade, mas muitas das ações, elas são possíveis também da gente estender para campanhas remotas, né? Então, um exemplo assim, clássico de campanha que é o onboarding, quando a pessoa entra na empresa, você pode assim, fazê-lo, né? Existe uma perda ali, acho que o olho no olho, para qualquer relação humana, ela é importante, né? A gente vai sentir, a gente está sentindo muito isso, né? Olhando na tela com vocês aqui, não é a mesma coisa a gente estar juntos ali num painel, né? De ter audiência também ali no local, a gente trocar mais figurinhas ali, ideias depois, algumas coisas que a gente perde ali por não ter esse contato olho no olho. Mas dá para a gente se passar o principal recado. Acho que a gente não pode deixar de fazer por conta disso. Então, temos que usar os meios que as empresas se fornecem, né, adequando a linguagem, a cultura ali, mas usar
videoconferência, usar ferramentas de e-learning, usar os materiais que estejam disponíveis ali, né, as ferramentas que, assim, que temos hoje para suprir essa carência. Eu vou deixar um pouquinho aqui para o nosso amigo poder falar também. Isso é bastante interessante, né? É interessante a gente ter o Alex aqui, que vem justamente dessa área, desse segmento de educação. Como é que é para você isso, Alex? Olá, pessoal, mais uma vez, aí, boa tarde a todos aí, obrigado pela presença. E quando a gente fala de educação, né, tem esse ponto de vista, será que a pessoa é o elo mais fraco ou a pessoa é o elo mais forte, né? Então, é o primeiro ponto aí de reflexão que eu coloco para a gente pensar um pouquinho, né? Até porque eu já tive situações onde, por conta de uma denúncia de um usuário, por conta do e-mail que ele recebeu e ele não conhecia, ele mandou para o time de resposta a incidentes, e em cima disso a gente conseguiu resolver um problema gigante de um ataque que estava acontecendo na ocasião, né? Então, acho que quando a gente olha para esse ponto, né, da pessoa, é sempre interessante a gente pensar, pô, será que realmente ele é o elo mais fraco ou será que ele é o elo que pode ser o mais forte, né? Pensando que a primeira camada ali de proteção que eu posso ter. E assim, eu acho que o Gil já falou bastante aí sobre o tema. Eu acho que mesmo estando nesse momento agora remoto, existem várias técnicas e várias formas da gente conscientizar. Eu acho que tem as mais clássicas, né, que é o que o pessoal vem falando muito, mandar phishing, ficar fazendo aquelas campanhas de conscientização, que acaba sendo aí o arroz com feijão, mas eu acho que o grande ponto aí, como que nesse momento que a gente está vivendo num tempo com diversas gerações diferentes, né? Pensando, nós temos as 5 gerações hoje dentro da empresa, como que eu consigo fazer com que o meu nível de conscientização e de aculturamento possa envolver todas essas pessoas? Então, acho que esse é o primeiro ponto aí de reflexão, né? Então, eu vejo que quando a gente olha para esse lado de cultura e de educação, está muito bem colado, e isso acaba sendo aí um papel fundamental do time de segurança, tá colocando aquilo que é necessário, mas também sempre tendo como apoio áreas que são especialistas nisso, né? Então, provavelmente as empresas têm o time de marketing, de comunicação, que são pessoas que sabem como falar com esses públicos. A empresa também tem um time de RH, recursos humanos, que sabe muito bem como é o público ali interno, ou seja, né, então dentro da empresa existem diversos tipos de públicos que quando a gente fala da conscientização, esse ponto é extremamente importante, deixando muito claro que a segurança é uma responsabilidade de todos, e por isso... Coletiva, né? Exatamente, tem esse trabalho importante fazer para sim conseguir dar um passo melhor e fazer com que o usuário, que às vezes pode ser esse elo mais fraco ou pode ser o elo mais forte, seja esse ponto de detecção e poder ajudar a empresa no momento que precise. Eu quero explorar dois pontos que você mencionou na sua apresentação. Você comentou desse usuário que levou para você uma situação que evitou um grande problema. Você acha que esse usuário levou essa informação para você porque ele foi treinado? Eu queria entender um pouquinho como é que você trabalha lá dentro da Cogna essa uniformização da informação. Porque você também comentou, e esse é o segundo ponto, de envolver todos esses departamentos, né, de segurança da informação ser um problema de interesse coletivo. Como é que você trabalha isso hoje lá na Cogna? Eu vejo o seguinte, né? Pensando de formas muito práticas, né? O pessoal me conhece, eu gosto de trazer para o mundo real e mostrar de algumas formas de como que a gente consegue solucionar alguns problemas. Então, um dos pontos, né, que
nessa empresa, por eu ser o responsável de todo o time de resposta a incidente, uma das ações que a gente começou a fazer é, toda vez que um usuário ele denuncia um arquivo ou um phishing, algo que ele não conhece, nós, como time de resposta a incidentes, tínhamos ali uma característica de estar agradecendo esse ato do usuário. Opa, primeiro ponto ali. Sempre enaltecer a ação que o usuário está fazendo. Então, ele fez alguma coisa positiva, eu vou lá e agradeço ele. Ou obrigado por você ter feito isso. Segundo ponto, verifico também quem recebeu aquele tipo de ameaça e mando um alerta para ele. Opa, sempre que você receber esse tipo de alguma coisa que você não conheça, denuncie isso. O time de segurança está aqui para isso. Ou seja, né? Então a gente já começa a olhar algumas formas para isso. Com esse processo que a gente fala desse aculturamento, né? Às vezes a pessoa fala, não, segurança é um processo, segurança é um projeto, mas eu vejo muito maior ali como um programa. Quando a gente começa colocando essas doses homeopáticas de uma forma que isso vai se expandindo, automaticamente os usuários já sabem que eles podem contar com você nesse momento. Então, coisas muito simples, né? Então, um dos pontos que acaba tendo, né? Acho que por onde eu passei, eu acabei colocando essa cultura, ter uma caixa chamada de spam, @ o nome da empresa.com.br. Ou seja, toda vez que um usuário ele recebe alguma coisa que ele não conhece, por que não mandar para essa caixa para que lá o time de segurança faça essa análise? E até aprofundando um pouquinho mais nesse ponto, né, teve uma pessoa que ela saiu da onde nós estávamos, foi para um outro local, para um banco, né? E quando ela chegou nesse banco, ela recebeu uma coisa estranha e foi lá, mandou para o e-mail spam ali daquele banco que ela estava. Aí nisso, um amigo de segurança que estava lá perguntou, mas nós acabamos de criar a caixa, eu acabei de assumir aqui o time, acabamos de criar a caixa, como que você ficou sabendo dessa caixa? E a resposta foi fantástica, ela falou, não, eu vim de uma outra empresa onde já tinha essa cultura, que sempre que eu recebesse alguma coisa que eu não conhecia, eu mandaria para uma caixa dessa. Então, aqui, já com esse conhecimento, com esse pensamento, a primeira coisa que eu fiz quando eu recebi o e-mail que não conhecia, eu mandei para essa caixa e por isso que vocês estão recebendo. Olha que bacana, né? Muito. A gente conseguiu envolver essa pessoa e fazer ela como um sensor aí super positivo de conscientização. Isso é um exemplo fantástico, porque você veja que você efetivamente criou a cultura. Isso que você falou é o correto. Né? A gente não fala de projetos, a gente não fala de ações pontuais, a gente fala efetivamente de um programa. Esse conceito é muito importante. E até queria ouvir de você passou por várias empresas muito grandes. Como é que você tem visto esse assunto de conscientização nas empresas? Há uma sensibilização a essa necessidade? Sim, há uma sensibilização cada vez maior, né? Acredito que esse tema, alguns fatores aí, principalmente externos, foram muito relevantes para que a nossa área como um todo ganhasse mais voz e até posições dentro da empresa. Então, nós temos aqui profissionais que têm aqui, pelo menos, eu não vou entregar a idade de ninguém, mas a gente tem pelo menos mais de 10 anos aí no mercado. E a gente viu o quanto que a nossa área mudou nesse período, né? O quanto que o posicionamento mesmo dentro da estrutura mudou. Então, eu acredito que há sim espaço. E o Alex colocou muito bem a questão da cultura, a questão de alinhar, né, essa conscientização, esse programa com as áreas que já sabem fazer isso melhor. Acho que durante muito tempo nós profissionais assim de segurança a gente falhava na maneira como a gente se comunicava. A gente pode vir a falhar até hoje ainda em algumas ocasiões, porque a gente tem uma linguagem que o que é óbvio para a gente não é óbvio para a maioria das pessoas, tá? Então a gente acha que a coisa mais simples ali, e às vezes a gente peca por isso, a gente esquece do simples, né? E deixa passar. Então, como o Alex já bem colocou, quando você envolve as pessoas que
são responsáveis pela área de comunicação, são responsáveis pela área de recursos humanos, né, e coloca essas áreas para se falar e para trabalhar juntos, o resultado acaba sendo assim, bem mais efetivo, né? A gente acaba tendo muito mais resultado nisso no próprio dia a dia. Em relação à cultura, eu gostei como o Alex comentou ali também de uma pessoa ter saído de um lugar e ter pego essa mesma situação e aproveitado em outro completamente diferente. Eu acho que é bem o nosso papel, né, como profissional de segurança, a evangelização, né? Eu costumo falar que a gente tem essa obrigação, né? Quanto mais a gente propagar essa informação, por exemplo, para evitar o golpe no WhatsApp, é super simples configurar o duplo fator de autenticação, o múltiplo fator de autenticação, lá, a verificação em 2 etapas, vários nomes que aquilo tem, mas aquilo leva 1 minuto, e eu sempre falo nas conscientizações, assim, leva isso para o vovô, leva isso para a vovó, leva isso para as pessoas com quem você se importa, porque quanto mais a gente divulgar a segurança, e na forma simples e prática que ela tem, no dia a dia da pessoa ali, ela vai... você vai tirar o dinheiro da mão do fraudador, né, que eu acho que é o mais importante ali. Você vai manter os recursos, a grana, né, o dinheiro vai estar na mão de quem trabalha e não vai estar na mão do bandido. E essas questões assim, são simples. Eu lembro muito do Círculo Dourado, né, do SINEC, quando ele fala do why, né, ele fala o why, né, o porquê assim, da empresa, do negócio, depois você vai falar o que e depois você vai falar o como. E eu coloco isso para assim, para segurança. Então eu começo a falar assim, da família, aquilo que aquilo porque aquilo é o que mais importa para a pessoa, né? É o que está no dia a dia dela. Depois você vai falar de algo que seja ali externo, como que ela faz uma compra segura, como que ela configura o WhatsApp dela de uma forma segura. Então você passa a protegê-la nas suas diferentes interações ali. E no último círculo ali, no terceiro círculo, eu acabo entrando para falar corporativamente. Porque no subconsciente da pessoa, a segurança já está mais implícita ali, né? Ela já está embutida ali, aquela mensagem de segurança, porque ela já se preocupou em proteger quem ela ama, já se preocupou em proteger ela mesma, e agora ela sabe que ela estende esse conceito de proteção de segurança para os recursos ali assim, da empresa. Então eu evito falar de senhas, de papel da impressora, de política da mesa limpa logo de cara, né? Que eu acho que as pessoas estão cansadas de ouvir esse tipo de abordagem de comunicação. Então, como o Alex comentou, acho que a forma prática de você chegar e mostrar algo já que impacta, principalmente que impacta com quem ela se preocupa, ela já para ouvir. Depois você mostra um pouquinho mais para ela se proteger. Então, acho que a gente acaba atraindo a atenção das pessoas para um tema que está cada vez mais, como eu falei no início, no dia a dia das pessoas. evidente, sem dúvida. Ô Gil, e eu acho que um tema super relevante, né, até pegando um gancho do que você está comentando, né, a gente vê a velocidade da propagação das fake news, né? Se a gente consegue fazer com que a informação de segurança que a gente está passando, então a pessoa... Qual que é o conceito ali da fake news que é muito interessante, né? A pessoa, ela tem ali quando ela olha aquela notícia, ela sente ali uma proximidade, então é algo que ela vê uma motivação para aquilo, e ela fala, pô, eu vou compartilhar isso com a minha família, com meus amigos. E a partir daí o negócio começa a andar e começa a tomar uma proporção gigante. Se a gente consegue levar esse lado, primeiro, para atingir a pessoa ali, mas fazendo não seria um fake news, né? Seria um true news, mas assim, levando essa corrente do bem para atingir essa pessoa, e nisso, pensando nesse seguinte ponto, né, Gil, como você comentou, como que essa conscientização de segurança a pessoa possa pegar e compartilhar com a família. Então, eu acho que é extremamente importante, né, quando a gente faz essa campanha de conscientização, de uma forma que a pessoa leia aquilo e fala, pô, isso aqui é tão bacana que eu quero compartilhar com meus amigos, com a minha família, sabe? Não tem aquela coisa, não, isso é uma informação
informação interna, isso é uma informação confidencial, não pode sair de dentro da empresa. Eu vejo que quando a gente entra nesse lado da conscientização, tem que ser sim uma informação que a pessoa ela se sinta motivada em pegar esse tipo de dado e compartilhar com a família dela, compartilhar com os amigos e, no final, a empresa que sai ganhando com isso, né? Pensando nesses 3 círculos que você comentou. Isso é mais verdade do que nunca, porque hoje a gente tem as pessoas em casa, muitas vezes até compartilhando os recursos tecnológicos, né? Então, se essas boas práticas elas não estão disseminadas, se elas também não envolvem um membro da família, você está compartilhando o seu notebook, seu celular com seu filho para fazer lição, com seu marido, com sua esposa, com seu pai, com sua mãe. Então, é essa questão coletiva. E aproveitando esse gancho, eu queria até conversar com o Pedro. Quando a gente fala dentro do ambiente da empresa, né, para multiplicar essas boas práticas e envolver todos esses departamentos, como é que a gente consegue ter um controle disso, de que a informação certa está chegando da mesma forma para todos os meus colaboradores? Legal, excelente pergunta. Só pontuando um pouco do que os nossos amigos comentaram, a gente brinca que já não é mais o elo mais fraco, né? As pessoas são os sensores mais importantes. E para elas se tornarem esses sensores, para elas fazerem parte do processo, da cultura, como o Amorim comentou, elas precisam ser educadas, aculturadas, né? E, infelizmente, não existe uma bala de prata, isso acontece com a recorrência, né? Não é à toa que a gente educa os nossos filhos várias vezes até eles olharem para os dois lados, porque a gente tem que passar para as pessoas são os gatilhos mentais, né? Não existe almoço grátis, a urgência, a fake news, tem vários gatilhos mentais que, com o tempo, a gente consegue sim aculturar. Tá? E como é que a gente faz isso? Falando agora em junho, falando de novo em julho e falando recorrentemente. Né? Ninguém precisa ter uma ferramenta, a gente tem já um método de comunicação, ou nesse caso agora, vários métodos de comunicação, formais ou informais, pode ser através do e-mail, pode colocar um PDF ou um vídeo, fica aqui o spoiler da Fichex, que são excelentes, dentro da intranet de vocês, mas a informação ela tem que fluir, tá? E como os nossos amigos bem comentaram, a gente tem que tangibilizar, não adianta colocar um exemplo americano de cyberguerra, essa não é a nossa realidade. A nossa realidade é o benefício no WhatsApp, a nossa realidade é a fake news de álcool em gel. Então, usando esses exemplos do cotidiano, a absorção do conhecimento se torna bem mais fácil. Isso é bastante interessante, porque a gente viu um aumento, e até para a gente tangibilizar esse aumento, eu vi uma pesquisa recentemente da Barracuda, que mostrou um aumento de 670% nos ataques de phishing, desde que a pandemia começou. Quer dizer, se aproveitam de uma situação de sensibilização, né, para mandar uma série de informações de inverdades, né, e de gatilhos para essas pessoas caírem em golpe. Eu queria, Pedro, entrar aqui, que você mostrasse um pouquinho do que é a ferramenta da Fichex, de como é que ela poderia ajudar as empresas a ter essa constância na informação, esse controle daquilo que é passado granularmente, né, para cada um desses colaboradores, e que esses colaboradores sejam disseminadores das boas práticas de segurança, tanto no ambiente da empresa, como foi o exemplo que o Alex deu da funcionária que foi para uma outra empresa, quanto também no seu ambiente familiar, que é a realidade que a gente está vivendo hoje com o trabalho em home office. E um ponto importante, Dani e Pedro, eu acho que é legal abordar isso, né? É que quando a gente olha para esse lado de aculturamento, eu falei de um dos exemplos, né? Que foi lá eu criar um e-mail. Mas eu acho que quanto mais formas diferentes tiverem para que a pessoa possa exercer esse processo, é importante. Então, eu acho que o Pedro consegue ajudar com isso, até dando essa visão de formas diferentes que a pessoa possa fazer essa denúncia, por exemplo, no exemplo que eu dei. E um comentário, até aproveitando o seu gancho, Alex, as pessoas elas não estão mais dispostas a ficar ouvindo palestras, né? Tem que ser alguma coisa palatável, tem que ser alguma coisa envolvente, né? Que ela entenda, que seja um prazer, que ela aprenda com prazer, né? Então, Pedro, eu passo aí para você apresentar para a gente como é que você consegue contribuir. Legal. Pegando essa questão da
da atenção do usuário, né? A gente vive numa geração que está acostumada com Twitter, 140 caracteres, ela está acostumada a deixar o vídeo após os 3 minutos. Então, uma das recomendações é fazer várias vezes microtreinamentos, né? A gente tem vários clientes que, outrora, de forma alegada, faziam aquele treinamento pontual, né? Em alguns casos até presencial, que no momento atual é inconcebível, né? A gente tem que fazer microtreinamentos, passar os gatilhos principais de forma recorrente. Bom, eu preciso da apresentação, depois podem passar, Daniela, por favor, para eu poder compartilhar aqui a minha tela. Enquanto isso, a gente tem aí a plataforma FishX, que pode ajudar vocês com o apoio da nossa parceira ETEC, da Daniela, da Gabriela. Essa plataforma ela poderia fazer isso de forma recorrente e, principalmente, entendendo que as pessoas são diferentes. Então, não adianta mandar aquele único exemplo igual para todo mundo. A gente tem que mandar exemplos de acordo com a persona, né? Mesmo que seja um assunto de fake news, talvez as pessoas, nem todos se interessem por álcool em gel, outros se interessam por uma notícia de política, de economia. Então, a gente pode sim e deve direcionar as pessoas. Você consegue já entrar aí com o compartilhamento, Pedro? Já estou mostrando aqui agora. Vocês estão vendo a minha tela, né? Então, aqui é um breve exemplo de alguns indicadores. A gente não vai entrar no mérito, mas o mais importante é que cada uma dessas barrinhas são interações do usuário. Tá? Então, historicamente, a gente tem aí plataformas como o Outlook, o e-mail interno, que a gente manda aquelas notícias que a gente não consegue mensurar. Tá? Então, a primeira grande dica é, de fato, ter resultado. Como é que eu comprovo que existe um retorno desse investimento? É com métrica, tá? E o marketing digital, as startups, a FishX defende muito essa mensuração. Então, cada interação ela pode ser ao longo de tempo, a gente pode identificar, por exemplo, a recorrência, aquela mesma pessoa caindo várias vezes sobre o mesmo assunto e, logicamente, a gente poderia fazer uma tratativa diferente. Olha, se não está dando certo essa questão, vamos tentar outra iniciativa. Mas uma coisa que o Gil e o Amorim colocaram muito bem é envolver os stakeholders, né? Envolver as outras áreas, as pessoas-chave. Por quê? Porque você tem que estar com uma estratégia compartilhada. A mesma informação que vai numa plataforma online como a FishX, ela tem que estar no teu quadro virtual, ela tem que estar na tua intranet, ela tem que estar na tua mensagem dentro do grupo do Teams, por exemplo. Então, a gente poderia aqui só pontuar, fazer um drill down de alguma informação, saber eventualmente qual foi a pessoa, eventualmente qual foi o Windows, qual foi o Edge. Por que isso é importante? São várias informações para a gente entender o comportamento. As pessoas estão acessando em dispositivos móveis, elas estão acessando em redes confiáveis. Como é que a gente gera essa informação? Bom, aqui na plataforma, a gente tem aqui outras informações, como a parte de comentários, feedbacks, tudo isso gera um detalhe bem interessante para a gente mensurar. E uma dica que eu sempre faço, não importa o meio, mas sempre a pergunta o que a pessoa está fazendo, está achando daquela iniciativa. Pode ser via NPS, pode ser uma pergunta simples de comentário, ótimo, bom, regular, ruim. Pergunta, interage, porque ela se sente parte desse processo. Bom, aqui na plataforma a gente tem diversas formas de pegar esse contato, né? Logicamente, eu posso mandar a informação no Teams, no Facebook Workplace, no Telegram. Por que isso é importante, Pedro? Porque a informação, a comunicação já não está mais no e-mail somente, né? A gente está vivendo num Black Swan, um pós-pandemia que era inconcebível, ninguém tinha imaginado, onde o Zoom se tornou ferramenta de família, outras aplicações estão sendo utilizadas. Quer a gente queira ou não, a comunicação acontece de forma informal. E aí remete àquela situação do Shadow IT. Como é que eu controlo o Telegram? Como é que eu controlo a aplicação nova que vai surgir? Então, é muito importante você ter uma estratégia, novamente, compartilhada em diversos canais. Aqui na plataforma, a gente tem várias sugestões. Eu criei essa demonstração aqui para vocês. Essa demonstração pode, por exemplo, mandar uma mensagem como essa, né? Uma fake news. Ah, Pedro, mas não existe phishing como esse. Cadê os erros ortográficos? Gente, é muito simples mandar uma mensagem perfeita. É muito simples mandar uma mensagem com certificação digital.
Vamos fazer o usuário participar dessa experiência, né? O Gil comentou uma questão de autenticação segura. Como é que ainda hoje, depois da nossa questão do ex-ministro da Justiça, que teve sua conta explorada, etc., como é que ainda hoje a gente não habilitou a segurança? Não importa quantas vezes a gente falar, a gente tem que mostrar para o usuário que se ele não habilitar, ele vai ter problemas. Então, nesse caso aqui de fake news, a gente pode simular um assunto, logicamente é uma notícia falsa, adoraria que fosse verdadeira. Parte dessa mensagem tem assuntos verdadeiros, mas tem a headline, tem a notícia principal, onde eu poderia clicar e, eventualmente, ser direcionado automaticamente para um treinamento nosso, né? Uma breve cartilha que pode envolver vários vídeos, pode envolver outras informações. A ideia é que o usuário percorra isso em, no máximo, 3 a 5 minutos. Ele vai concluir, ou seja, ele deu um aceite formal naquele treinamento e ele é agraciado com uma pergunta. O que ele achou disso? Tá? Vou te dar um histórico, Daniela. 95% nos últimos 4 anos, o feedback é positivo. E aí eu deixo uma pergunta para os nossos amigos. Por que a gente não está fazendo mais isso? Por que a gente não está falando mais sobre esse assunto? Tá? Esse assunto hoje é comum. Tá no TikTok, tá no Instagram, e todas essas plataformas existe o segundo fator de autenticação, existe transação financeira. Por que a gente cada vez mais não começa a passar esse conteúdo, não só para os nossos colaboradores, mas para os nossos familiares, para a nossa sociedade? Tá? E tudo isso que gera informação, gera aqueles indicadores, e a gente está aqui junto com a ETEC para fazer acontecer ainda esse mês para vocês. Muito, muito bem colocado. Queria ouvir do Alex e do Gil, o que vocês acharam, né? Que se a gente já tem essas ferramentas, por que é que a gente não as coloca em prática e por que a gente não compartilha isso mais? Qual é o fator de resistência para vocês? Eu acho que são 2 pontos, né? O primeiro ponto, esse lado de estar... Um ponto interessante que aconteceu na RSA, né, que eles usaram o fator humano como ponto principal ali do evento, que eu achei muito interessante, foi justamente esse lado de entender que o humano é o que faz parte de todo esse centro quando a gente olha para a segurança, né? Então, acho que o primeiro ponto é esse lado de nós, como gestores, termos a ideia que existem coisas diferentes e esse ponto de mudar o mindset. Eu acho que é o primeiro ponto que acontece, né? A gente começar a entender esse lado que existem tecnologias que estão aí para nos ajudar e para facilitar a vida do usuário. Eu acho que esse é o primeiro ponto aí que é extremamente importante, né? Inclusive, um dos artigos que eu acabei publicando foi justamente esse ponto, né? Que agora a gente está nesse ponto de transformação e inovação e olhando para esse outro lado do desenvolvimento do ser humano, mas também tem um lado do gestor de estar olhando essas coisas que estão acontecendo. Então, isso é extremamente importante. Gil, você tem alguma coisa a acrescentar? Legal. Você concorda bem com a Amorim, né? A apresentação do Pedro foi bem boa, também bem prática ali, mostrando os recursos ali que a gente pode usar, principalmente nessas campanhas de phishing, que é um dos canais, né? Um dos meios de você atingir, né? Como a gente já falou, existem outros meios, outras iniciativas também, mas essa campanha ela é bem efetiva e com uma ferramenta é possível a gente mensurar isso e ter um acompanhamento muito, muito próximo, né? Você estava comentando em relação ao crime, né, do aumento lá, do percentual de phishing, a gente viu também a questão de fake news, né? A gente não falou aqui, mas as lives, agora você tem lives... De fato. Né, onde as pessoas estão assim, sendo enganadas, principalmente aquelas que querem fazer uma boa ação, elas estão acessando um QR Code, muitas vezes falso agora, numa live fake, no canal fake. Então você vê que a Covid, né, 19, a quarentena, no geral, ela também fez uma transformação digital no crime, né? Então, tem aquele meme que ele fala do... Assim, quem que foi o responsável pela transformação digital da sua empresa? Foi o CEO, foi o CTO ou foi a Covid-19? Né? E para o crime, não que isso não existia, a gente sabe bem há quanto tempo que
que os bandidos, né, que os criminosos usam esses meios, mas, obviamente, também intensificou porque está mais difícil roubar no presencial. Então, eles também partiram para a digitalização. E a nossa... Eu não sei se eu consigo responder a pergunta do Pedro, porque acredito que tanto eu quanto o Amorim, a gente fala bastante do tema, né? A gente tem um perfil, né, de gestão de segurança, onde a gente aborda bastante a questão da cultura de segurança, né, o lado humano assim, da segurança. Mas se tem alguém que ainda não faz isso, acho que perde uma oportunidade enorme, né? Eu já vi problemas, né, com gestores, né, que não entendiam bem, principalmente o efeito de uma campanha de phishing, né? Já vi colegas assim, sendo demitidos porque usaram uma informação muito próxima ao que era do mercado de atuação ali. No fim, parecia que era uma informação privilegiada que a pessoa tinha. Então, foi algo extremamente infeliz, né? Foi aquela tempestade perfeita que a gente fala. Então, pode existir alguma resistência de algum gestor, né? Algum diretor de empresa, mas eu acho que lá é baixo. Eu acho que, como eu falei, desde alguns fatores externos, né? Então a gente teve lá o WannaCry, né, que foi um que eu acho que mudou bastante, teve o Snowden, que foi outro que trouxe muita visibilidade. Se a gente voltar mais o tempo ainda, a gente teve o ataque às Torres Gêmeas, que colocou essa questão de continuidade de negócio, de segurança em pauta, né? Então a gente tem diversos exemplos reais, a gente tem na mídia, né, tem assim, no Netflix várias séries e filmes documentários. Documentários. Então a gente vê que isso está no dia a dia das pessoas. As pessoas estão assim sedentas. E muitas vezes a nossa abordagem ainda, que é aquela abordagem mais tradicional não, eu vou colocar a barreira. Eu não posso confiar, né? E o Amorim foi muito feliz quando ele colocou que a pessoa pode também ser o elo forte ali, mas muito ainda prefere colocar o controle técnico, né? Puta, eu não vou confiar no bom senso do cara, eu não vou confiar no treinamento dele, eu vou investir mais aqui no meu endpoint, vou investir mais aqui na minha proteção da rede, no meu perímetro ou na minha identidade. Eu vou colocar muito mais esforço nisso do que na conscientização. Você sabe que, aproveitando só na contramão disso, a gente tem empresas que acabaram criando uma figura específica para a questão de conscientização. A gente até tem alguns colegas aqui participando do webinar, que é a figura do evangelista, né? Então, que é uma pessoa que está justamente dedicada à questão da conscientização, a trazer novas ferramentas, novas formas de levar o aculturamento lá dentro. Então, a gente também tem uma mudança na mentalidade de algumas empresas que estão começando a ver essa importância e investir nisso também. Pedro, me desculpe, eu te interrompi. Não, deixa eu adicionar 2 exemplos, um externo, mas bem recente, e um local aqui da PhishX. Bom, vocês devem ter acompanhado nas últimas semanas o caso do GitLab, né, que é uma empresa de tecnologia bem famosa, que fez uma campanha de simulação de login de página falsa. Tá? Todos os profissionais mexem com tecnologia, 20% dos profissionais forneceram a sua credencial numa página falsa. Tá? Então, a importância de fazer isso, não importa o contexto da indústria, é cada vez mais importante. A gente teve casos no setor energético recente, mas o caso que eu queria comentar da PhishX é que o modelo de maior sucesso durante a pandemia, vocês não acreditam, é o modelo que promete 30% de desconto no aplicativo de entrega. A gente manda isso na hora do almoço, é que nem pãozinho quente. Todo mundo cai, tá? Se eu falar a estatística, vocês não vão acreditar, tá? Pedro, Pedro, mas acho que tem uma correlação direta com a redução de 25% de salário que a galera teve. Então, já que teve uma redução de 25%, se está ganhando 30% de desconto, é positivo. Exato. E a gente tem outros 2 períodos muito importantes ainda esse ano. Um que é sempre que acontece, Black Friday, todo mundo está à procura de benefícios financeiros. E a gente tem a famigerada eleição, que vai gerar muito assunto, muita fake news.
Então, a minha sugestão é que ninguém perca tempo. Eu sei o que a Cogna faz, que a Conducta são excelentes exemplos, mas a gente tem que passar esses exemplos para os demais. Com certeza, com certeza. E assim, o que é mais legal de tudo isso, pessoal? Justamente pensando em dar uma ajuda para as empresas, a Fichex, em parceria aqui com a ETEC, vai ceder o uso da ferramenta para todos os participantes aqui desse webinar por um mês, começando a partir de amanhã. Então, é uma mão que a gente está estendendo realmente, vai se limitar realmente a uma campanha, um mês, mas para que as empresas já vejam como é que elas podem partir para essa informação padronizada, para esses controles dentro da empresa, inclusive a esses colaboradores que estão em home office. Pedro, você quer falar alguma coisa a respeito? Não, é isso. A gente está aí com o novo normal que está para acontecer, e a gente tem, logicamente, usar de novas estratégias, né? Antigamente, a gente faz a meia-culpa, todo mundo que fazia o teste de invasão, fazia auditoria, ou seja, só uma vez por ano fazia, de fato, o dever de casa com relação à conscientização. A gente tem plataformas, vocês podem fazer com as suas próprias mãos, tá? Também. Então, não existe motivos de não fazer e de não fazer de forma recorrente. Pedro, é muito esforço, talvez com a Fichex não seja, mas se tu quer começar, pelo menos uma vez por trimestre, para você ter aquele indicador gerencial, como é que está seu nível de risco. Tá? Então, muito importante, a gente está aqui para ajudar vocês. E outro ponto, só para aproveitar, a gente tem uma série de materiais, tanto na nossa YouTube, como em PDFs, ou seja, esse material ele é público e pode ser usado por vocês, e quem sabe a gente não vai poder fazer em conjunto, a 4, 6 mãos, novos materiais para passar não só para os nossos colaboradores, mas para os nossos familiares, para os nossos parceiros também. Gente, a gente está aqui para ajudar, conta conosco. Obrigada, viu, Pedro? Eu vou passar aqui, nosso tempo está se encerrando. Eu tenho uma pergunta aqui, que eu tenho várias, a gente pode até mandar depois as respostas, mas tem uma aqui que me chamou bastante atenção, que eu quero compartilhar com vocês. A pergunta é como manter a comunicação e o engajamento com tantas ferramentas de colaboração? Alex, você quer começar respondendo? Eu vejo, Dani, que o primeiro ponto é entender o que funciona dentro da empresa. Por isso que eu falei dessa união com o time de comunicação, com o time do RH. Porque, assim, às vezes a gente pode achar, não, vou mandar o famoso e-mail lá da segurança, colocando lá as regras, tal. Normalmente, foi aquilo que o Pedro comentou, o pessoal está acostumado com tweets ali, coisas muito rápidas, coisas muito diretas. Então, se a gente quer mandar aquele e-mail gigante, o pessoal não vai ler, o pessoal assim, vai ignorar o que a gente está mandando. Então, assim, eu acho que o primeiro ponto é entender qual é o meio de comunicação que a empresa mais está acostumado, seja ele através do próprio Teams, ou seja através da intranet da empresa, ou seja, então acho que o primeiro ponto, né, é entender como que isso pode comunicar. E uma outra dica que eu dou para o pessoal, que eu acabo fazendo e dá muito certo, hoje praticamente todas as empresas tem um grupo de WhatsApp. Por que não você criar um comunicado no formato que dê ali certinho na tela do WhatsApp para mandar nesses grupos? Então, mandou no e-mail, mandou no WhatsApp, mandou no Slack, ou seja, procurar múltiplos canais que possam atingir esse objetivo. Perfeito. Eu tenho uma outra pergunta aqui que eu acho que vai um pouquinho de encontro ao que você comentou. A pergunta é como ficou a conscientização nesse momento de reclusão devido à pandemia? Gil, se você puder abordar aqui o assunto. Acho que a gente falou um pouquinho disso no início, né? Que Isso. A gente perde um pouco do contato ali, né? Do olho no olho, que é sempre importante em qualquer relação, mas existem... essa ferramenta que a gente está usando é uma, existe e-learning, existem outras formas que a gente pode usar para se comunicar e abordar a conscientização, né? Então, acho que não é a quarentena, o home office, assim, não é um pretexto para que não se faça a conscientização. Acho que a conscientização, como a gente já falou aqui, a Coca-Cola ela faz propaganda até hoje,
né? Acho que é o maior exemplo aí de marketing. Como a gente já falou aqui, você vai ter que ficar repetindo. Acho que o Pedro falou, a gente vai falar agora em junho, tem que falar em julho de novo. É algo que você vai ficar repetindo. E assim, quanto aos meios, é usar os meios disponíveis, né? Então, para diferentes públicos, meios assim diferentes também. A gente já falou disso também. Não usar a mesma comunicação para todo mundo, o mesmo formato. Tem pessoas que ainda preferem e-mail, então elas vão ler um e-mail, mas tem pessoas que querem ver ali uma mensagem rápida de 140 caracteres, querem ver um vídeo curto, né? Querem ver. Então, usar os meios que estão disponíveis, como o Alex também já falou, na cultura, na linguagem que a empresa está acostumada, e não ser a área de segurança, não ser o profissional de segurança a querer colocar um linguajar dele ali, né? Sei lá, que ele acha que seja o ideal, mas sim passar o recado para o time ali especializado em comunicação para que aquilo seja disseminado de acordo com a cultura da empresa e com a forma que a empresa se comunica. Perfeito. Pedro, a gente vai encerrar já, a gente até passou do nosso tempo, porque esse é um assunto, eu particularmente gosto muito, né, porque envolve o fator humano, e a gente podia ficar falando horas sobre isso, né? Pedro, eu queria saber de você se você tem mais alguma coisa a acrescentar para a gente também encerrar. Não, só agradecer a oportunidade novamente de falar com vocês. Gil, Alex, a gente já se conhece de longa data, e eu, Gil, pelo menos. Não denunciei a idade, Gil, por favor. Mas é um prazer. A gente fica disponível aqui nos vários canais, tanto a ETEC quanto a FishX. Estamos para ajudá-los nesse sentido, tá? Então, se tiver qualquer pergunta que a gente não respondeu, manda para a Daniela, manda para a Gabriela, que a gente vai responder individualmente todas elas, tá bom? Obrigado, uma boa tarde, pessoal. Obrigada, Pedro. Gil, você quer falar mais alguma coisa? Está no mudo. Desculpa. Muito obrigado a vocês pelo convite. Foi um prazer aí rever o Pedro, a minha participação do Amorim, agradecer e a galera que quiser também conversar, falar um pouco mais assim sobre isso. É um prazer sempre falar disso, então podem me procurar aí nas redes sociais que a gente marca, e quando possível a gente toma uma cerveja aí de novo, porque está fazendo falta, né? Esse contato humano acho que é sempre bom, então, e às vezes a galera de segurança se reúne, né? Pelo menos em São Paulo é muito comum a galera se reunir, e aí a gente vai falar um pouco de tudo, mas obviamente a maior parte do tempo a gente vai estar fazendo segurança, é sempre um prazer se falar disso, então o pessoal fica à vontade. Obrigada, Gil. Alex? Dani, primeiro obrigado aí pelo convite, obrigado Gil, obrigado Pedro aí por estar compartilhando esse tempo também, trocando essa experiência. E eu acho que assim, pensando de uma forma muito rápida, galera, se vocês esqueceram tudo do que a gente falou, primeiro sempre lembre desse ponto, né, que o usuário pode ser o elo mais forte da sua estrutura. Agora nós estamos no momento do novo normal, ou seja, é um momento que aquilo que a gente fazia no passado, eu vou esperar para fazer uma reunião para colocar todo mundo na sala, agora eu tenho a oportunidade de fazer isso de uma forma remota. E o terceiro ponto, aproveitem todos os treinamentos, tudo que está acontecendo de uma forma gratuita. E lembrando, né, o pessoal que já está acompanhando aí, né, assim, todos os dias nós estamos fazendo lives lá do IBRASPD, né, o Instituto Brasileiro de Segurança e Proteção de Dados, que sempre são profissionais fantásticos aí que vêm conversar, trocar ideia e falar sobre esse tema, sobre temas diversos de privacidade, de segurança, e quem quiser pode acompanhar lá nosso canal no Instagram, que é o IBRASPD Oficial. Então, @IBRASPD Oficial, pode conectar lá e a gente participa, tem troca de ideias, excelentes profissionais, e é esse o objetivo, de sempre estar tendo um bate-papo e ajudando os nossos amigos nesse momento agora que todos podemos nos ajudar. E obrigado aí, pessoal, pela participação. Eu que agradeço e, de fato, as boas informações e as boas experiências, elas precisam e devem ser compartilhadas sempre. Pessoal, eu agradeço muito a vocês. A quem está assistindo ao webinar, eu convido a nos seguir nas redes sociais. Foi um prazer, Pedro, Gil, Alex,
Um beijo para todos vocês. Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.